Vamos demonstrar como funciona a agenda LipoCenter. Em qualquer das páginas que for aberto o sistema vai aparecer os meses e o ano. Nós temos aqui em todas as telas o botão chamado configurar. A primeira coisa a fazer é clicar nesse botão. Quando nós clicamos, ele abre essa tela onde você vai cadastrar os equipamentos e o tempo da sessão. Por exemplo, Ecos 30 minutos, Vibrocell 30, Megasom 30, Facial 45, Drenagem linfática manual 45. Vamos colocar aqui mais um equipamento. Por exemplo, a clínica comprou um Mantus. O tempo é o mesmo do Ecos. A clínica comprou uma plataforma. 15 minutos. Comprou um Hertix. 45 minutos. E assim sucessivamente. Vamos colocar aqui no último a avaliação. Deixa ela separadinha das outras coisas. Então, cada vez que você comprar um aparelho novo ou colocar um novo protocolo, você vem aqui, coloca o que significa e o tempo da sessão. Sempre múltiplos de 15 minutos. Aqui você coloca o nome dos profissionais que trabalham na estética. Então, por exemplo, a Marina, põe um tracinho, de esteticista. Silvia, tracinho, esteticista. Márcia, tracinho, fisioterapeuta. E a Marlene, físio. E aqui por último você coloca quem faz vendas. Por exemplo, o dono da franquia. Vou colocar aqui franqueado, para saber, mas você coloca o nome da pessoa que vai fazer vendas. Vamos colocar vendas então. Vendas. Aqui embaixo o nome do médico. Então coloca doutor ou doutora. O nome completo, que sempre as pessoas perguntam o CRM do médico quando vão fazer a consulta inicial, é comum. Então, doutor Marcos Alberto Scher. E aí você coloca o CRM do lado. Se alguém quiser consultar na internet, vai ter já o CRM. Se tiver mais um médico, coloca aqui embaixo. E finalmente da nutricionista também. Ela tem o cargo de doutora, doutora Carla Roberta Dias, CRN, Conselho Regional de Nutrição, e aí põe o número da pessoa aqui. Pronto, está feito o cadastramento. Então agora nós vamos aqui em qualquer mês do ano. Então assim, janeiro, clicou em janeiro, nós temos o dia do mês. Então aqui, ó, eu quero fazer um agendamento no dia 2, na segunda-feira. Aqui aparece o domingo, que é dia não útil. Sábado tem clínicas que funcionam, tem clínicas que não. Vamos fazer um agendamento aqui no dia 2 de janeiro, primeiro dia do ano. Então clico no dia 2. Ele vai aqui cair na primeira célula, que é do dia 2 de janeiro, que é o horário de 8 horas. Tem clínica que abre às 8, tem clínica que abre às 9, tem clínica que abre às 10. Aí você tem que ver o seu horário de funcionamento. Vamos supor que essa clínica aqui abre às 9. Então essa clínica abre às 9 e o paciente quer fazer uma sessão de ecos que ele comprou do tratamento. Então a primeira coisa que eu tenho que olhar é essa coluna aqui, onde diz equipamentos. Veja que aqueles equipamentos que eu coloquei lá no cadastro, no configura, estão todos aqui, ó. Então, na mesma sequência, Ecos, Vibrocell, Megasom, Facial. Naquela hora a gente colocou a mais o Mantus, a plataforma e o Hertix. Ele segue uma sequência. E a avaliação por último. Você pode colocar mais esse tanto de equipamentos aqui ainda, ó, que estão vagos. Mas a primeira coisa é olhar essa coluna, para ver se eu vou ter às 9 horas
o ecos liberado. Então eu venho na linha, 9 horas, ecos liberado, porque o quadrinho está branco. Então eu sei que está livre o ecos. Então aí eu coloco o nome do paciente aqui. Tadeu, o primeiro nome somente, um tracinho, o número do telefone do paciente. Para quê? Se eu precisar entrar em contato com ele, eu já tenho o telefone. Aí nós vemos que abre uma caixinha aqui do lado, olha só. E é aqui que eu escolho a sessão que eu vou fazer, no caso o ecos. Olha só, quando eu clico aqui, o ecos ele fica reservado com a Marina, que é essa esteticista. Essa coluna aqui é a Marina, essa coluna aqui é a Silvia, essa coluna aqui é a Márcia, essa coluna é a Marlene. Lembra? São aquelas pessoas que a gente colocou lá no configura. Então cada coluna, olha só, cada coluna é um respectivo profissional. Então o que o sistema está me falando? Que no dia 2, vamos voltar para o dia 2, eu estou cadastrando o Tadeu para fazer uma sessão de ecos às 9 horas. O único porém é o seguinte, o ecos ele tem 30 minutos. E aqui a nossa agenda ela vai de 15 em 15, olha, das 9 às 9h15. Então eu tenho que pegar mais um quadradinho. Eu posso escrever de novo, ou simplesmente se eu clicar na primeira letra da célula de cima, ele já puxa aqui o que está na linha de cima. Então olha só, aí ficou completo. Então das 9 às 9h30, olha só, início, fim. Então o que você tem que decorar, o profissional que fica ali na recepção, a recepcionista ou as meninas que ajudam na hora do agendamento, é decorar o tempo da sessão em relação ao equipamento. No caso do ecos a gente viu que são 30 minutos. Vamos supor que agora, isso aqui está me dizendo que a Marina está ocupada às 9h15, mas tem uma cliente que quer fazer uma drenagem linfática, que é a nossa cliente Cristina. Então, essa cliente quer fazer uma drenagem linfática. Então, Cristina, o primeiro telefone dela, né? E aí a gente procura aqui drenagem linfática. Cada vez que essa ampulheta ou um círculo começa a girar aqui é porque está salvando a planilha, tá? Isso é normal. Vamos procurar aqui o DLM, drenagem linfática manual. A drenagem linfática manual geralmente é 45 minutos. Tem clínica que faz em 1 hora. Então no meu caso aqui são 3 quadradinhos. Veja que a Cristina vai começar às 9h15 e vai terminar a sessão às 10 horas. Então nesse período aqui, ó, eu tenho ainda mais profissionais e mais equipamentos aqui disponíveis, né? Cada vez que eu sair da célula é só voltar aqui, clicar na data aqui em cima que ele volta onde a gente está. Então vamos supor que uma pessoa vai sair, a Silvia vai deixar de atender a Cristina e já vai atender na sequência a Maria. Maria, o telefone da Maria. E ela vai fazer o que? Uma sessão do megasom, do ultrassom. Então aqui clico a primeira letra da sala de cima, MM, e ela vai estar presa ali fazendo, ou seja, a Silvia vai estar fazendo para Maria uma sessão do megasom. Veja aqui que nesse horário das 10 às 10h30 a Silvia vai estar fazendo para Maria um procedimento chamado megasom. Agora o interessante é quando a pessoa vem fazer a sessão de cortesia, que isso é muito comum, e só depois que ela faz a avaliação. Então o processo de agendamento é sempre assim: primeiro faz-se a sessão de cortesia, tira as medidas, né, durante a sessão e depois que vai fazer a avaliação. Então vamos supor que a Maria veio para fazer isso. Então ela fez uma sessão de cortesia e agora ela vai fazer a avaliação. Então a gente vem na linha de baixo, olha só. Coloco aqui o cursor na linha de baixo
e vou lá em vendas, na menina que faz vendas. E aí coloco Maria, não preciso colocar o telefone de novo, porque ela já está ali o telefone dela, né? E procuro a avaliação. A avaliação também são 30 minutos, então são 2 quadradinhos. Então decore sempre cada tempo de sessão e quantos quadradinhos representa. 30 minutos, 2 quadradinhos, ou seja, 15 minutos cada um. E o critério foi esse, olha só. A Maria saiu aqui da sessão do Negason, foi pesada, foi medida e vai agora para vendas, é onde vai ser oferecido o tratamento para ela. Vai ficar meia hora lá com a pessoa que faz vendas. Aí chega um outro cliente aqui e vai passar com a fisioterapeuta Márcia. Chega o Roberto. Então, Roberto, o telefone dele. E ele vai fazer uma sessão do Vibrocel. O Vibrocel tem 30 minutos. E aí, depois da sessão, ele vai fazer a avaliação corporal computadorizada. Então, eu venho na linha de baixo, olha só. Eu clico aqui para ele descer com a seta para a linha de baixo. E vou para a minha direita procurar aqui. Veja que ela coincide que a Maria está indo embora, já fechou o pacote. E o Roberto vai fazer a sua avaliação. Então é assim, sempre sai de um profissional e vai para outro. Não pode ficar tendo lacunas entre os profissionais. E também o critério é o seguinte, vamos distribuir da maneira correta. Então, por exemplo, uma funcionária aqui a gente viu que ainda não fez nada. E essa aqui já fez 2 coisas. Então no dia a gente vai distribuindo de acordo com que o cliente vai ligando ou agendando. Veja aqui, começamos às 9 horas e para a Mairene, que é físio, a gente não marcou nada ainda. Então sempre vamos procurar distribuir com consenso. Uma atende, a outra atende e assim sucessivamente, né? Vamos fazer sempre um rodízio, né? Para não sacrificar muito um funcionário e o outro ficar uma maior tranquilidade. Então essa é a agenda estética, bem simples de trabalhar. Então você quer ir na data do dia seguinte, olha só, é só clicar aqui, quero ir na data do final do mês para fazer um agendamento lá. Ela sempre cai na primeira célula, vamos escolher dia 26 aqui. Olha só, ele cai na última data do dia 25 e na primeira do dia 26. Aí é só escolher a respectiva sessão. Se você quer agendar no mês seguinte, fevereiro, olha só, aqui já é mês de fevereiro, março, junho e assim sucessivamente. Entrou funcionário novo, o que você vai fazer? Você vai lá no configurar e coloca o nome do funcionário novo que de repente a Marlene não está mais trabalhando. Então você vem aqui, tira o nome Marlene e clica no nome da nova funcionária ou funcionário que vai estar entrando no lugar dela. Por exemplo, a Débora vai entrar e ela é esteticista. Então, quando a gente for aqui no mês seguinte, você já vai ter o nome Débora. Então a agenda estética funciona dessa maneira. Agora ela tem uma peculiaridade. O que é? Quando existe o equipamento que está desse lado aqui esquerdo, ele necessita de um profissional fazendo, ou seja, durante todo o ato do procedimento, o profissional está lá manipulando o equipamento, está fazendo a sessão, por exemplo, do Ecos, do Vibrocel, o equipamento vai estar na mão do funcionário, fazendo a sessão no cliente. Já na manta térmica, que estão aqui, que são os infraredes, que a gente chama de infraredes, eles estão aqui do lado direito, é só com o cursor aqui, ó, com a seta para o lado direito, e quando for a última aqui, vai aparecer. Infrared, profissional não fica presa ou preso ao equipamento. Então aqui você tem de novo aqui, ó. Então cada coluna é uma manta térmica. Essa manta térmica, o paciente chega, a esteticista, a fisioterapeuta coloca o paciente na manta, liga o aparelho e deixa lá. Ou seja, tem um timer no aparelho que vai desligar, a pessoa fica 45 minutos lá, não precisa ficar acompanhando o cliente.
dá uma monitorada de vez em quando para ver se o paciente está tudo bem, mas não vai ficar preso ao equipamento. Então ele não prende lá, então a gente só coloca o nome da pessoa. Lá com o infrared não fica preso à sessão, é aqui nessa coluna. Então o sistema está fazendo o salvamento, a gente veio totalmente para a direita e agora sim está correto aqui. Infra 1, Infra 2, Infra 3, Infra 4, quantos infras a clínica tiver. Geralmente a clínica tem 2 ou 3 dessas mantas térmicas, né? Então o Tadeu vai fazer um tratamento aqui, vai começar no dia 5 de janeiro às 10 horas. Telefone Tadeu. Repetindo a primeira letra da célula, olha só, ela copia. E aí vem uma pessoa e vai começar um tratamento aqui, digamos a Márcia. Então, Márcia, o telefone da Márcia. E ela vem aqui, vai chegar às 10h15. Olha só. Eu ainda tenho ainda macas disponíveis aqui. Então, assim, vai chegando as pessoas, a gente vai colocando na maca, ela vai fazendo. Veja assim, que quando eu coloco nessas colunas aqui, o infrared, o profissional não fica preso ao equipamento, então aqui desse lado não consta nada. E nem aqui do lado da esteticista. Então a agenda estética ela funciona dessa maneira, com equipamentos mais mão de obra, ou seja, equipamento mais estética, e o infrared só equipamento. Então essa é a primeira parte da agenda Lipocenter. Depois da agenda Lipocenter nós temos mais duas agendas, que é a agenda médica. Então todas as páginas têm. Olha só, então por exemplo, vou no mês de fevereiro. Fevereiro, agenda médica. Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é consultar com o dono da franquia que dias que eu vou ter um médico. Vamos imaginar que ele vai atender toda a segunda-feira. Então a gente vai colocando aqui. A gente coloca toda a agenda dele. Até terminar essa linha. Observar se não é feriado, de repente naquele dia que agendou, né, para não agendar errado. Mas aqui eu coloquei, são 8 agendas médicas disponíveis. Então a primeira seria dia 1º de janeiro. Esse médico vai atender uma vez por semana. Então aqui vou para o dia 1º. Então eu clico aqui nessa bola e ele vai para o dia 1º. No dia 1º, o que eu faço? Aí a outra pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: que horário que o médico começa a trabalhar? Vamos supor que nessa sua clínica, ele vai começar a trabalhar meio-dia. Então eu venho nessa coluna que está escrito fecha e coloco um X nessa coluna e vou apertando o cursor para descer até aqui, ou seja, porque é aqui que ele vai começar. Então aqui é o mesmo processo, ou seja, nome da pessoa, telefone, todos esses dados a gente pega na carteirinha do cliente que ele fechou o contrato, tá? E aqui a gente escolhe a sessão. Então aqui, olha só, a pessoa vai fazer uma consulta e do lado da consulta está marcado 15. O que significa 15? Que a consulta é 15 minutos. Diferente da agenda de estética, que é de 15 em 15 minutos, a agenda médica é de 5 em 5. Então, se uma consulta aqui para o Tadeu vai 15 minutos, o que eu coloco aqui? Tadeu, consulta, Tadeu, consulta. Então, o próximo horário aqui que eu tenho livre é 12h15. Aí chega uma outra paciente chamada Marlene, que tem o telefone número tal, e ela vai fazer uma sessão de carboxiterapia. A carboxiterapia são 10 minutos. Então eu repito a primeira letra e a letra C de carbox, né? Essa aqui não pega, carbox 10 minutos. Olha só.
então são 2 quadradinhos. Aí depois a Marilene sai às 12h20 e vai chegar uma outra pessoa para fazer. Eduardo, que tem o telefone tal, vai fazer uma intradermoterapia. A intradermoterapia é a primeira aqui, ó. Tá escondidinho, mas é a primeira aqui de cima. A intradermoterapia é só 5 minutos, então é uma só. Veja aqui que consulta a gente colocou 3 quadradinhos que é 15, Carebox 2 quadradinhos que é 10, intradermo que é 5. E assim sucessivamente. Agora chega uma outra pessoa para fazer mais um intradermo, que é a Roberta. Telefone da Roberta, não vamos nunca deixar de colocar o telefone, que isso é importante. Vai fazer intradermo, 5 minutos. E assim sucessivamente. Não esqueça de bloquear a agenda, por exemplo, também. O médico, vamos supor que o médico atende até às 17 horas. Aqui a partir das 17, você fecha alguns quadradinhos aqui, só para você lembrar que o médico a partir daquele horário ele não atende também, tá? Então você tem todos esses horários livres aqui, ó. Se ele atendesse das 12 às 17, você tem todo esse horário livre para fazer aqueles agendamentos. É bem tranquilo, né? Então dá um voltar. Vamos aqui só relembrar uma coisa, volto para a agenda médica. Quando eu terminar essa última agenda aqui, o que eu faço? Então, fizemos a agenda do dia 20 de fevereiro. Então não tenho mais. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a primeira agenda que eu fiz. Vou deletar, ou seja, eu clico tudo aqui e dou um del. E o que eu vou fazer? Vou alterar a data da agenda. Então dia 20 de fevereiro foi a última, a outra é dia 27 de fevereiro. E assim por diante. Aí eu apago todas aqui. Aí venho fazendo a mesma coisa. Entro em todas as agendas. O que tiver aqui eu pinto tudo. Del. Ele vai apagar tudo. E a gente fez a agenda de todas as datas. Que a gente vai apagando e fazendo as agendas de novo. Sucessivamente até chegar nessa última aqui. Quando o ciclo voltar, a mesma coisa. Apagamos a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante. E começamos um novo reagendamento. Só não pode esquecer de limpar a planilha para não ficar resíduos de outros agendamentos. Ok? Aí nós vamos para a agenda Nutri. A agenda Nutri é a mesma coisa. A gente coloca todas as datas que pega com o nutricionista e os horários. É exatamente igual à agenda médica. A única diferença é o seguinte: geralmente a anamnese da nutricionista é 15 ou 30, aliás, é 30 minutos. Então você põe o nome da pessoa, ou seja, ela só faz um tipo de atendimento, que é a consulta nutricional. Então a gente vai colocar aqui o nome da pessoa e vai colocar 4 quadradinhos aqui para a pessoa. Então, colocamos o nome aqui em 4 quadradinhos e consulta. Aliás, 2 quadradinhos e o nome da pessoa. E assim sucessivamente. E cada 30 em 30 minutos. Quando nós terminarmos de fazer o agendamento, nós vimos aqui, limpamos e começamos uma nova data. Você também tem 8 possibilidades de agendamento com a agenda nutricional. Vamos ver aqui. Então aqui você fecha a mesma coisa. O nutricionista vai começar a atender aqui, por exemplo, às 11h30 e vai atender o primeiro paciente fazendo a anamnese. Então o telefone da pessoa sempre e aí consulta. No caso veio a consulta médica, mas assim, a gente sabe que são vários quadradinhos aqui, porque a consulta aqui é de 5 em 5 minutos. Então, às 12 horas, essa pessoa vai sair e vai atender uma outra pessoa. Então às 12 não tem ninguém, vamos supor que às 12h15 ela vai atender a Roberta.
telefone da Roberta, vai fazer a consulta. Também 6 quadradinhos. E a Roberta, Roberta, Roberta e Roberta. Mais uma Roberta, ou seja, das 12h15 às 12h45 ela está fazendo essa consulta. E assim por diante. Aí vem uma outra pessoa na sequência, que é a Maria. O número da Maria. E vai fazer a consulta. Maria, 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 Maria. Das 12h45 às 13h15. Vem consulta, consulta. Se não quiser marcar a consulta do lado, é só colocar a sua sequência aqui, que você já sabe, porque a nutricionista só faz um tipo de procedimento, que é a consulta nutricional. E aqui você fecha, por exemplo, a nutricionista vai ficar até às 16h, então você fecha alguns quadradinhos, só para lembrar que ela não vai fazer a consulta depois desse horário. Tá ok? Então nós voltamos, todas as vezes que a gente clica em voltar, nós caímos aqui nos meses. Então fica bem fácil de navegar, e aqui é a data do mês. Então está terminado, a gente explicou a agenda estética, a agenda médica e a agenda da nutricionista. Vai apagar alguma coisa, é só colocar o cursor em cima, igual eu estou colocando aqui, pinta as células com a setinha e dá um del. Ou apaga um por um, del, 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 del. Ou se quiser, é só apertar o Shift, pinta tudo e dá um del. Cuidado para também não apagar coisa que não deve, ou colocar coisa a mais, criar duplicidade de agendamento, senão fica muito ruim na hora que o cliente chega. Depois que nós fechamos aqui o sistema, geralmente ele não vai pedir para salvar, porque ele já está salvo. Então, quando ele cai aqui na área de serviço, nós temos que fazer o backup todo dia. Por que disso? Se não fizer backup e o sistema, o computador der um problema, e você ficar sem a agenda, você vai ter um transtorno enorme aí, porque você não vai saber o que agendar para quem agendar, e quem vai chegar na clínica. Então, fechou o dia, terminou, antes de ir embora, antes de desligar o computador, você coloca um pendrive lá na porta USB, clica com o mouse do lado direito e enviar para, aí vai aparecer aqui Kingston, ou o nome lá do drive E, no drive que você colocou, e aí você salva essa agenda sua como backup. Se não funcionar o computador no dia seguinte, quando você chega, é só puxar esse arquivo para qualquer computador, que ele vai funcionar normalmente. Não pode esquecer de fazer isso todo dia. Fazendo isso, você evitará muitos transtornos. Obrigado. As dúvidas, só ligar para a nossa central ou no meu e-mail tadeu@lipocenter.com.br.